Vamos voltar para dezembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial mal tinha começado e, no meio do Atlântico Sul, uma perseguição dramática estava prestes a culminar numa das batalhas navais mais emblemáticas de todo o conflito. Bom, para a gente entender o tamanho do problema, vamos olhar para os oponentes. De um lado, 3 cruzadores da Marinha Real. Do outro, o Admiral Graf Spee, um couraçado de bolso alemão. E olhem só a diferença no poder de fogo. Os canhões alemães de 11 polegadas superavam e muito os canhões britânicos. No papel, era uma luta totalmente desigual. Antes dessa batalha, o Admiral Graf Spee era uma lenda, quase um fantasma. Ele era um corsário extremamente eficiente, caçando e afundando navios mercantes aliados sem piedade, tanto no Atlântico Sul quanto no Oceano Índico. Ele era o terror dos mares. E o que era exatamente um couraçado de bolso? Bom, era uma maravilha da engenharia alemã. Uma classe de navio projetada para ser o predador perfeito. Era mais rápido que os navios que podiam destruí-lo e mais forte do que qualquer navio que pudesse alcançá-lo. Uma arma feita sob medida para caçar no meio do oceano. A missão de parar essa ameaça ficou a cargo de um pequeno grupo da Marinha Real, a Força G. Era uma esquadra modesta, liderada pelo Commodore Henry Harwood, composta por um cruzador pesado e 2 leves. A missão deles era bem simples, mas quase impossível: achar e destruir o Graf Spee. E aqui entra a astúcia do Comodoro Harwood. Depois de interceptar um pedido de socorro de um navio atacado, ele fez uma aposta. Ele previu que o próximo alvo do Graf Spee seria a movimentada rota comercial perto do Rio da Prata. Então ele moveu suas peças no tabuleiro e posicionou sua esquadra para uma emboscada. E agora a gente entra na batalha propriamente dita. Como é que se enfrenta um inimigo tão superior? Bom, com um plano audacioso e um bocado de coragem. O plano do Harwood não foi improvisado. Ele já tinha pensado nisso anos antes. A estratégia era, primeiro, atacar sem hesitar. Segundo, e mais importante, dividir a força britânica. A ideia era forçar o Graf Spee a dividir a atenção e o poder de fogo de seus canhões principais. E terceiro, chegar o mais perto possível para que os canhões menores dos cruzadores pudessem finalmente fazer algum estrago. E na manhã do dia 13 de dezembro, o plano foi colocado à prova. O contato foi feito e a batalha começou com uma violência inacreditável. O Graf Spee concentrou seu fogo no cruzador mais forte, o Exeter, causando danos terríveis logo de cara. Pouco depois, foi a vez do Ajax ser atingido também. O Exeter foi praticamente tirado de combate. Ele sofreu o peso dos canhões de 11 polegadas do Graf Spee. Com a maioria das suas armas destruídas, incêndios e inundações, o navio foi forçado a abandonar a luta. O preço pago pelos britânicos foi altíssimo. Mas, antes de sair de cena, o Exeter conseguiu disparar o projétil mais importante de toda a batalha. Um único tiro de 8 polegadas que acertou o Graf Spee em um ponto vital. Ele danificou o sistema de combustível do navio alemão, uma ferida que, naquele momento, ninguém sabia o quão fatal seria. E esse foi o golpe de mestre. Por causa desse dano, o Graf Spee ficou com combustível para apenas 16 horas de navegação. 16 horas. Isso era muito, muito pouco. Não havia a menor chance de voltar para a Alemanha. A partir daquele momento, o caçador virou a caça. Avariado e sem ter para onde fugir, o Graf Spee fez a única coisa que podia. Procurou refúgio no porto neutro de Montevidéu, no Uruguai. E aí, a batalha deixou de ser de canhões e passou a ser uma batalha de diplomacia, de astúcia e de puro blefe. E então, o jogo passou a ser jogado com as regras do direito internacional. Os diplomatas britânicos foram geniais. Eles usaram cada artigo, cada brecha da Convenção de Haia para manter o Graf Spee preso no porto o maior tempo possível. Só que a realidade, do lado de fora do porto, era bem diferente do que parecia. A força britânica ainda estava em frangalhos. O Ajax e o Achilles estavam danificados e com pouquíssima munição. Mesmo com a chegada de um reforço, o cruzador Cumberland, eles ainda estavam em enorme desvantagem contra o Graf Spee. E aqui vem o truque de mestre. A inteligência britânica começou uma campanha de desinformação espetacular. Eles transmitiram mensagens de rádio falsas, espalharam boatos, fizeram de tudo para convencer os alemães de que uma frota gigantesca, incluindo um porta-aviões, estava a caminho. Foi um blefe histórico. Então, o capitão do Graf Spee, Hans Leinsdorf, se viu numa sinuca de bico. Preso no porto, com o tempo se esgotando e acreditando que uma força naval invencível o esperava lá fora, ele precisava tomar uma decisão que mudaria tudo.
Vamos pensar nas opções dele. Voltar para a Alemanha era impossível. A munição estava acabando, ele estava convencido de que seria massacrado se tentasse sair, e, para piorar, ele tinha ordens diretas de Berlim para não deixar que seu navio, com toda a sua tecnologia, fosse capturado e internado no Uruguai. A decisão do capitão Langsdorff, no fim das contas, foi mais humana do que militar. Ele preferiu sacrificar um navio a sacrificar a vida de seus homens numa batalha que ele considerava perdida. E assim, no dia 17 de dezembro, sob o olhar de uma multidão que se reuniu na costa de Montevidéu, o Graf Spee zarpou pela última vez. A tripulação evacuou e cargas de demolição mandaram o orgulho da marinha alemã para o fundo do Rio da Prata. 2 dias depois, após garantir que todos os seus tripulantes estavam a salvo, o capitão Langsdorff tirou a própria vida. Um final trágico para um oficial que foi respeitado até mesmo por seus adversários por sua conduta e sua honra. A fumaça das explosões mal tinha se dissipado e a história do Graf Spee já começava a virar um mito, uma das narrativas mais poderosas do início da guerra. A batalha teve um custo humano, claro, mas a decisão de afundar o navio, sem dúvida, evitou um banho de sangue muito maior que teria acontecido se ele tentasse romper o bloqueio imaginário. Para os britânicos e seus aliados, o desfecho foi uma vitória de propaganda gigantesca. Foi um impulso moral muito necessário, mostrando ao mundo que a poderosa marinha de guerra alemã, a Kriegsmarine, não era invencível. E no final, fica a reflexão. O que aconteceu com Graf Spee foi um fracasso militar humilhante para a Alemanha? Ou foi, na verdade, o último ato de humanidade de um comandante que escolheu seus homens em vez do seu navio? Uma pergunta que ecoa até hoje.